Olá, a paz de Cristo. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teu lar, que teu emprego seja abençoado, que se você não tem emprego, confie em Deus, que Deus pode abrir uma porta para você. Então, quero compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 14, versículos 1 e 2, que diz assim: Converte-te, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Meus amados, olha o que acontece aqui. Essa palavra do profeta Oséias com respeito a Israel. Conhecendo a história de Israel, nós sabemos que Israel passou por vários cativeiros. Vários cativeiros. E aqui não era diferente. Israel estava sendo dominado por outros países. Agora, por que Israel passava por isso tudo? Pelo fato da desobediência a Deus. Por quê? Porque Israel se contaminava muito. Israel praticava as coisas que as outras nações praticavam. Israel não cumpria aquilo que Deus pedia, não obedecia. Israel estava não cumprindo os mandamentos de Deus, porque Deus separou um povo para representá-lo. E esse povo que Deus separou para representá-lo era o povo de Israel. Por quê? Porque Deus chamou Abraão e disse para Abraão que dele ia fazer um grande povo, uma grande nação, e essa nação iria glorificar o nome dele. Mas, infelizmente, a nação de Israel caiu, foi levado cativo várias vezes, e tanto ficou no exílio várias vezes. A primeira vez foi no Egito, foram escravos no Egito por 400 anos, como Deus já tinha dito para Abraão que isso ia acontecer. E depois foram para a Babilônia, foram dominados pela Síria, enfim, por vários países. Mas por causa de quê? É pecado, é erro. E foi necessário essas coisas acontecerem. Só que Deus ele sempre usou homens para poder falar com o povo com respeito a isso. Então Deus sempre usou profeta. E desta vez aqui, ele usa o profeta Oséias. A história do profeta Oséias é uma história interessante, que mostra a misericórdia de Deus. Porque o profeta Oséias ele fez coisas que Deus pediu para ele fazer que se tornaram um escândalo. Não vamos entrar nesse detalhe, mas se você quiser ler o livro de Oséias, são 14 capítulos que tem uma história interessante. Então, nessa parte aqui, ele traz esse alerta: converte-te, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Aí eu faço aqui uma comparação de converte-te, ó Brasil, ao Senhor, porque pelos teus pecados tem caído. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso Brasil? Nosso Brasil tem caído porque o nosso Brasil tem se afastado do Senhor. Quando ele fala ao Israel, ele fala do povo. Ele não fala da terra, da nação. Ele não fala das árvores. Ele não fala das casas. Ele fala das pessoas. Converte-te, ó israelita, ao Senhor. Ou converte-te, ó brasileiro, ao Senhor. Converte-te, ó cidadão do Rio de Janeiro ao Senhor. Converte, ó cidadão de São Paulo ao Senhor. Enfim, converte-te, ó homens do Brasil ao Senhor. Converte-te, ó presidente ao Senhor. Converta-te, prefeito ao Senhor. Converta-te, governador ao Senhor. Vereadores ao Senhor. Porque, infelizmente, o Brasil tem passado por momentos de crise de caráter. A corrupção tem tomado conta. Pessoas que muitas das vezes usam até o nome de Deus têm se envolvido com a corrupção, têm sido pegos, não têm sido fiéis, igual os grandes líderes de Israel, como no caso foi José no Egito ali, que deu grande testemunho ali, como Daniel na Babilônia, que foi um grande líder, um grande homem ali que deu testemunho, correndo risco de vida, mas dando testemunho e mantendo a sua integridade.
ter caráter, que é mais importante. Pessoas têm entrado para o meio político, pessoas que usam o nome de Deus, entram no meio político e daqui a pouco estão sendo contaminados por isso. Eu tenho meu pensamento com respeito a isso. Certa vez, alguém pediu um voto para um pastor. Eu disse, não voto em pastor porque não é por nada assim tão... porque o pastor é corrupto, essa coisa toda, não, porque tem pastores corruptos, tem pastores honestos, pastores... Eu conheço pastores que têm compromisso com a palavra de Deus. Só que o seguinte, eu penso o seguinte, a Bíblia fala que o soldado que milita, ele não pode estar preso com as outras coisas desse mundo. Outras coisas não. Ele é regimentado por exército, a vida dele é o exército. A vida dele é o exército. E muitas das vezes, se ele for convocado para o exército e não for, ele é punido por não ter ido. Então, isso é a realidade. Um bom soldado. A Bíblia fala que aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. E um pastor que se preze, ele se tem um chamado de pastor, fica no chamado. Fica no chamado de pastor, porque pastor é diferente. Um membro da igreja, um diácono, de repente, alguém que não tem um cargo de responsabilidade maior na igreja, beleza, ok, pode ir lá representar o reino de Deus. Só que, infelizmente, muitos estão abrindo mão do pastorado para se tornar pastor, para se tornar político. Então, não tá certo. Bom, mas com respeito a isso, está falando sobre se arrepender, converter-te ao Senhor, ou seja, volta-te para o Senhor. E converter é isso. Converter é voltar-se. Então, volte-se para o Senhor. Infelizmente, nós temos inúmeras igrejas no Brasil, inúmeros pastores, inúmeras denominações, mas que, infelizmente, existe uma heresia muito grande permeando dentro da igreja. Então, as pessoas precisam voltar-se para o Senhor, deixar a hipocrisia de lado, deixar a falsidade de lado, deixar a avareza de lado e pregar o evangelho puro e verdadeiro. O evangelho que causa confronto, sim, mas confronto em ideias de religiosos, confronto com ideias de políticos. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a conversão, é a volta do homem para Deus. Então ele fala aqui, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios do nosso lábio. Nós temos aí visto um evangelho que tem sido mal interpretado, porque muitos não estão interessados em promover o evangelho. Eles querem promover-se a si mesmos. Sim, eles não querem promover o evangelho, porque querem aumentar o seu patrimônio, querem aumentar o tamanho da sua igreja. Eles querem que o nome da sua igreja seja reconhecido no mundo inteiro. Por isso que eles falam igreja não sei de que mundial, né? Igreja não sei de que, universal. Porque eles querem que a igreja seja conhecida, não Jesus. Não Jesus, que é diferente do evangelho que o apóstolo Paulo ensinou. Que Jesus Cristo é que tem que ser anunciado. Jesus é o principal. Antigamente tinha até um slogan de uma igreja dizendo Jesus Cristo é o Senhor, que era realmente um slogan bacana, tinha até ali na frente da igreja esse nome maior. Hoje em dia está menor. Hoje em dia a igreja está com um destaque maior do que o próprio Jesus. Então nós precisamos anunciar Jesus Cristo como Salvador e não ficar colocando na nossa denominação ou na nossa comunidade coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, que já dizia o apóstolo Paulo. Então, é mudança de vida. Claro que nós não somos santos, claro que nós temos inúmeros problemas, claro que nós temos aí a nossa carne contaminada pelo pecado, mas não justifica nós vivermos em pecado o tempo inteiro. Não justifica nós ficarmos aí dando mau testemunho no reino de Deus. Isso aí não justifica. Vivendo uma falsidade religiosa. Isso não justifica. Nós temos que ser o que nós somos. Quem te conhece melhor é quem convive contigo. Quem te conhece melhor é quem vê a tua posição, é quem vê o teu modo de vida,
o comerciante do teu bairro que sabe quem é você, o teu colega de trabalho que sabe quem é você, as pessoas que estão ao teu redor é que vão dar testemunho de você. O que as pessoas dizem de você? Claro que tem gente que gosta de inventar história sem saber. Claro que tem gente que gosta de inventar mentiras sem saber. Mas quem está ao teu lado é que sabe quem é você. Então, ninguém é santo. Não estou dizendo que você é santo. Mas estou dizendo uma coisa. Fuja do erro. Tenha bom caráter. Devolva aquele troco que você recebeu a mais quando você foi pagar alguma coisa no comércio. Faça isso. Devolva aquele celular que você achou de primeira geração que não te pertencia. Você sabe quem é o dono e não devolve. Pague aquela dívida que você tem, mesmo que você não tenha condições de pagá-la na íntegra. Converse com o seu credor, negocie essa dívida. O seu credor pode entender você. Faça isso. Não faça furto de energia elétrica na sua rede. Não furte a concessionária. Não furte água. Não faça isso. Venda por um preço justo. Claro que você tem que ter o teu lucro, mas venda por um preço justo. Não deixe a avareza tomar conta de você. Cobre um preço justo pelo teu serviço das pessoas. Tenha misericórdia daquele que talvez não possa pagar o preço que você quer, mas tenha misericórdia, vê o que você pode fazer para ajudar alguém. Faça isso, entendeu? Tire a avareza do teu coração. Olhe para as pessoas amando-a como você ama você mesmo, como diz a palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Faça isso. Tenha respeito às pessoas. Não estou dizendo para você ser capacho de ninguém, mas estou dizendo para você respeitar as pessoas, para você olhar as condições da pessoa. Olha, Deus vai te recompensar muito nisso. Se você tem projeto, se você tem ideia, se você quer fazer alguma coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Não venha querer oferecer algo para Deus para poder pensar em receber algo em troca. Ou então cumprir um ritual achando que esse ritual está agradando a Deus. É como Oséias orientava o povo aqui: oferecei sacrifício, ou seja, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Olha só, daremos como bezerros o sacrifício do nosso lábio. Porque o sacrifício que eles estavam fazendo ali, matando o cordeiro, matando o animal, não adiantava nada. Porque se você fizer qualquer coisa, fazer um sacrifício e tiver iniquidade no teu coração, não adianta nada. Então o que acontece aqui? As pessoas às vezes acham que dando alguma coisa, contribuindo com alguma coisa, e na igreja ou na sua religião, qualquer coisa que for que ela for contribuir, não, eu faço o bem, mas ele faz o bem a alguém. Mas, infelizmente, do outro lado, ele comete muitas coisas. Escândalo em cima de escândalo, mau testemunho em cima de mau testemunho, né? Então precisa se converter, precisa voltar-se para o Senhor, precisa voltar-se para Cristo. Então leia o capítulo 14 de Osés para você entender melhor isso. Leia o livro de Osés inteiro. Se você não tiver entendimento, você não conseguir entender, você pode orar a Deus, que Deus te dá sabedoria. Então procure alguém que te oriente, mas entenda, o necessário mais importante é converter-se ao Senhor. O qual Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Necessário te é ter um novo nascimento. É conhecer a vontade de Deus, procurar entendê-la, não fazendo sacrifício de tolo, não oferecendo bezerros, mas bezerros cegos, não oferecendo cordeiro, mas cordeiro manchado. Cego por quê? Cego porque é com defeito. Então, o teu sacrifício com defeito é quando você não tem um coração limpo, quando você não tem um coração quebrantado diante de Deus. Então, você precisa de ter um coração quebrantado diante de Deus. Tá certo? Estamos aí, que Deus te abençoe e vamos nos esforçar, não para ser salvos, mas esforçarmos para não praticarmos a iniquidade. Ter o nosso coração limpo diante do nosso Deus. Amém?